Olá pessoal, bom dia, e aí, tudo bem com vocês? Tá? E aí, o que acharam das liberdades de pensamento e expressão da aula passada? Bem legal, né? Bom, hoje nós vamos continuar vendo um pouquinho da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ele é um documento de inspiração iluminista, como foi mencionado na aula passada. Vamos lá, vamos dar uma olhada rapidinho nele? Bom, ética e cidadania. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão é um documento de inspiração iluminista, como já falei. Foi aprovada na França no dia 26 de agosto de 1789, contendo 17 artigos, e 2 deles instituíam as liberdades de pensamento e expressão. Vamos ver quais eram e o que diziam esses artigos. Olha, eles dois ali na tela. É o artigo 10º e o 11º. O 10º diz o seguinte: ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contanto que a manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Estabelecida pela lei. Olha só, aqui a questão que eu falei. Eu sou livre para pensar e falar o que eu quero, mas eu devo estar ciente de que minhas palavras e minhas ações podem ter consequências trágicas, drásticas, ou então, conforme eu me importar, elas podem ser positivas e boas para a comunidade em geral. Tá certo? Sempre cuidando muito com essa questão. E o artigo 11º. A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos da lei. Respondendo nos termos previstos da lei pelos abusos. E olha que esse texto é de 1700 e pouco, né? E isso continuou, esses direitos universais continuaram, estão existindo e são usados hoje para defender muitas pessoas. Às vezes a gente pode até dizer pessoas que, como ser humano, às vezes a gente diria, essa pessoa não merece. Mas juízes sobre os homens é complicado, né? Nós sabemos que quem segue uma religião, né, ele acredita que tem um ser superior que rege essas questões, que permite que elas aconteçam para nos ensinar, para nos mostrar que nós devemos agir diferente, para que essas questões não aconteçam novamente, né? Normalmente é assim que funciona, tá? Então, se você tem uma religião, siga a sua religião. Se você não tem, você é livre para não seguir. Siga uma filosofia, né? Mas, enfim, a ética, em geral, me diz que eu devo respeitar as opiniões e que essas opiniões elas podem ser contrárias às minhas, mas que, através da dialética, que é um recurso usado, nós vamos colocar as duas opiniões e vamos chegar a um denominador comum. Ou seja, eu pratico minha atividade livremente, você pratica a sua, e nós vamos conviver pacificamente, apesar de sermos diferentes nas opiniões e nas nossas atitudes em relação às questões da vida. Olha só, na página seguinte, na página 14, nós temos a continuação, que a declaração diz o seguinte, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão inspirou as constituições de diversos países e também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Acho que todos nós já ouvimos falar da ONU, né? Em 10 de dezembro de 1948,
Vejam que de 1700 a 1900, um século quase, nós tivemos uma nova Declaração dos Direitos Humanos que foi inspirada naquela declaração aquela vez, que teve vários pensamentos iluministas que zelavam muito pela liberdade de expressão das pessoas, né? Porque não havia essa liberdade, ok? Então, muitas, como diz ali, muitas constituições de diversos países foram inspirados por essa Declaração dos Direitos Universais, né, do ser humano. E olha que o artigo 18 e 19 nos confirmam isso, da declaração atual, promulgada em 10 de dezembro de 1948. Artigo 18. Todo homem, olha só, todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Tem 3 pontinhos ali, tá? Quer dizer que segue. E o artigo 19, todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão, e esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Desculpa a tossida, engasguei aqui. Procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Quer dizer que você vai entrar num outro país, pegar uma informação de qualquer jeito? Não existem regras para isso. Não é bem, você não pode entrar de qualquer jeito no país, né? Você sabe o que acontece, né? Existem regras para isso. Você precisa passar por uma aduana, ter um passaporte, outras coisas mais, ter o direito, ter a permissão para entrar nesse país. Não é tão simples assim. A gente não pode simplesmente colocar o pé, né, fazer o que quiser e ir embora, né? Cada país tem as suas leis e nós vamos, no momento que estivermos lá, responder a essas leis. Tá? Temos direito, sim, de saber? Sim. Podemos ir perguntar em qualquer lugar desse mundo. Agora, cada país tem suas regras, e essas regras devem ser respeitadas. Voltando à apostila, olha só. Ali, um pouco mais abaixo, diz o seguinte: esses e outros documentos revelam os esforços de pessoas, instituições e países para que todos os indivíduos tenham os direitos de pensar e se expressar livremente. Olha só, olha a questão número 1. Imagine como seria viver em uma sociedade na qual ninguém, vou repetir, ninguém fosse livre para dizer o que pensa, para expressar suas ideias, escolher suas crenças e usar sua criatividade. Complicado, né? Num lugar onde ninguém pudesse expressar suas ideias, livre para dizer o que pensa, né? Escolher suas crenças e usar sua criatividade. Será que existe esse lugar no nosso mundo hoje? Posso estar enganado, mas as últimas notícias que eu tenho de um país chamado China, o cristianismo está avançando. E conforme ele avança, o governo inventa desculpas para derrubar as igrejas, dizendo que estão construídas em lugares ilegais, ou que ali não pode ser construído, e outras coisas mais. Eles tentam impedir a ação do cristianismo. E para os cristãos tem uma questão, né? Eu sei que podem ter não cristãos escutando a gente, né? Mas para os cristãos existe um relato na Bíblia que quando todos souberem e conhecerem a Jesus, então será a vez dele voltar novamente. É o que diz a Bíblia Sagrada, né? Isso independente de credo de quem está ouvindo esta gravação, né? Cada um tem a sua forma de interpretar esta situação. E isso é relacionado a um final do mundo, porque muitos dizem assim, esse mundo vai acabar em fogo, uma terceira guerra. Se explodir uma terceira guerra, o mundo acabou. Né? O mundo acabou.
Outros acham que, por causa da sua fé, alguma coisa diferente vai surgir. Coisas diferentes vão acontecer. Um meteoro vai cair. Alguns dizem que existe um meteoro em direção à Terra que vai colidir, vai acabar com toda a vida aqui, e que esse meteoro já está a caminho, que ele é quase invisível no espaço, está a muitos milhões de quilômetros, mas vai chegar aqui. Bom, tudo é possível. Tudo é possível. Vejam a Lua, por exemplo, ela está salpicada de meteoritos, de colisões, de coisas que navegam pelo espaço, viajam pelo espaço. Então, não é por um acaso que existem crateras na Lua, não é porque tem erupções na Lua, outra coisa a mais. Ele é um planeta que não tem vida, né? É um satélite artificial da Terra, né, que orbita em volta da Terra, mas que é atingido por vários meteoritos. E por que não atingem a Terra? Porque a atmosfera da Terra, no momento que ela entra em esse atrito, praticamente não permite que eles cheguem até o solo. Eles se desintegram da atmosfera. É um direito de pensar que a Terra vai ser destruída por um meteoro? Sim, né? Agora eu quero que vocês voltem à apostila e que vocês realizem essa segunda tarefa, tá? Produzir um texto descrevendo como seria viver em uma sociedade como a imaginada e explicada por que você pensa dessa maneira. Mas como? Essa sociedade da questão 1. Uma sociedade na qual ninguém fosse livre para dizer o que pensa, para expressar suas ideias, escolher suas crenças e usar sua criatividade. Tá? Esse é um texto que vocês devem fazer. Ok? E para encerrar, esta hora de filosofar, leiam as questões, né? Utilizando essas questões, pense sobre elas. Se quiser comentar com os familiares de casa, né, com o pessoal de casa aí, faça isso. Tire as suas conclusões, né? Discuta com esse pessoal, né? E depois tente registrar uma resposta para a pergunta da questão 2. O que é respeito? Né? É só essa questão que é preciso responder. Mas antes disso, é interessante, não necessário. É interessante que você faça esse diálogo das questões anteriores ali, tá? Das questões anteriores, né? Que diz ali naquele quadro verde, ok? Aquele quadro verde, que se nós podemos aprender sobre o respeito em um diálogo, olha ali, ó. Se esse diálogo, existe um diálogo sem respeito, se discordar e respeitar são a mesma coisa, como exercer o respeito no diálogo, as formas de se demonstrar respeito podem ser diferentes em um diálogo e em outras situações, de que maneira demonstramos e vivenciamos o respeito, é possível respeitar a todos o tempo todo, e o que é respeito? Depois de terem pensado, discutido sobre essas questões todas, acerca do respeito, formule uma resposta, coloque no quadro e envie essa resposta para mim. Tá? Não deixem de enviar, por favor. Todas as atividades são avaliadas. Tá? Nós estamos nesse ambiente virtual de aprendizagem e precisamos, então, de todas as questões para que vocês possam ser avaliados corretamente. De repente, vem uma nota que você não gostou no final do bimestre, mas professor, eu fiz. Mas você enviou? Então, é preciso, é necessário, é importante, é muito, muito importante que você me envie as questões. Tire uma foto e envie, por favor. Tá? Por favor, faça isso e a gente vai conseguir chegar no final do bimestre e você vai ter uma nota razoável e suficiente para que você possa continuar feliz. Certo? Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.